Conduta Espírita, um podcast do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain, com base no livro Conduta Espírita, psicografado por Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz, e comentários de Guaraci de Lima Silveira. Olá, meus amigos, minhas irmãs e irmãos. Hoje vamos falar um tema bastante em voga no movimento espírita, que são os conclaves doutrinários, ou seja, os congressos, os encontros, que em várias regiões do Brasil isso acontece de forma bastante entusiasmada, com participações de muitas pessoas, transmissões pela internet, sabe? É bom que a gente entenda que nesses momentos nós devemos buscar a aproximação com um planejamento bem feito, entrosados, né, com as organizações centrais, porque nós estaremos falando em nome do Espiritismo. Então não pode ser uma coisa só de apresentação externa, mas principalmente com muito cuidado dentro da organização interna, para que haja ordem, e com isso a disciplina. É bom pensar, sabe, que nesses conclaves, nesses estudos de porte maior, há sempre a possibilidade de falarmos sobre a doutrina espírita, de falarmos sobre aquilo colocado por Allan Kardec e referendado, né, pelo Evangelho de Jesus. As novidades que se apresentam nesses congressos são boas, são bem-vindas, mas desde que antes de serem apresentadas, seriam analisadas por um grupo. Então, para evitar que, né, no meio daquela apresentação toda surja alguma dúvida, alguma pessoa que não vai entender, que não vai querer, que não vai aceitar, ou que realmente não está fazendo parte do projeto. Nós temos que ser muito leais com a nossa doutrina. Então, não é um nome, uma pessoa com um nome muito elevado, né, que pode chegar e apresentar uma proposta que seja antidoutrinária. Isso precisa ser muito cuidadosamente visto. Então, ao participar desses locais, desses conclaves, sabe, a gente tem que ter muito bom senso. Por exemplo, é bom que você tenha música, que você tenha algum tipo de passatempo, né? Alguma coisa nesse sentido, mas é preciso tomar cuidado para não fazer desse momento um divertimento ou uma excursão turística, como diz André Luiz no livro Conduta Espírita, no capítulo 17. Aquele tempo ali estabelecido, minha gente, ele foi referendado pela espiritualidade, não vai voltar mais. Então é muito interessante a gente participar desses conclaves, rever amigos, né? Fazer novos amigos, mas tem que ter muito bom senso, para que tudo ocorra de acordo com a proposta que a espiritualidade disse sim. Porque quando a gente faz uma preparação para um trabalho desse, a gente está dentro daqueles critérios mesmo. A espiritualidade então vai carimbar, não, vamos fazer assim. Só que muitas vezes acontece algumas modificações ali de última hora. Se por acaso você é um companheiro, uma companheira expositor ou expositora, e que foi chamado, né, para esse trabalho, e às vezes você vai ficar hospedado na casa de um companheiro, né, de um confrade, né, ou de uma pessoa ligada ao espiritismo, né, é bom que você se mantenha bem focado no seu trabalho. Sempre não fazer daquele momento algo assim de extrapolação, né, do ego, naquelas conversas que varam à madrugada. Naquele momento, todos estarão empenhados em apresentar uma proposta, um conclave, onde toda a comunidade ali convidada e participante
está aguardando o melhor. Então vamos nos precaver, vamos ter o repouso necessário, a conversação necessária. Porque temos que ter fidelidade, né? Porque só a fidelidade é ao dever que vai expressar essa nobreza de consciência daquilo que nós estamos nos propondo a fazer. Outra coisa, a direção desses conclaves, né? Eles devem ter muito cuidado para não receber subvenções governamentais. Porque isso é muito ruim, isso pode haver interferências, né? Nada disso. Se você precisa de ajudas, então busque companheiros e companheiras que têm empresas, instituições aí que possam ajudar. Mas não aceitar. A espiritualidade diz, né? André Luiz fala assim veementemente para não aceitar. Sabe? Então nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente assume, com as responsabilidades que a gente assume. Isso é muito importante saber, que há pessoas que assumem responsabilidades e depois se vê dificuldades para cumprir essa responsabilidade e vai aceitando qualquer coisa, vai aceitando qualquer ajuda, vai aceitando qualquer postulado. Então, se vai fazer um trabalho desse, há que se ter muito cuidado e muita adequação ao bem que o próprio trabalho possa oferecer a toda a comunidade. Se por acaso, durante as pregações, né, as orientações, as palestras, né, os seminários que ali aconteçam, respeitar a religião dos outros. Porque muitas vezes ali naquele meio daquelas pessoas tem algum representante de outra religião. E vão ali para tentar entender o que é o espiritismo, quais são as propostas espíritas. E às vezes tem companheiros e companheiras que ironizam as outras religiões. Nada disso, minha gente. Toda religião é útil. Porque tem pessoas que precisam de todo tipo de informação, da vinda dessas informações por determinados veios, determinadas formas. Vamos evitar muito isso. E, infelizmente, às vezes acontece uma ironia aqui, uma ironia ali, uma comparação mal colocada, porque às vezes você pode fazer a guisa de história e de uma análise, né? Você pode colocar uma comparação. Aí tudo bem, comparou, mostrou e tal, mas com respeito. Porque essas religiões, elas cumpriram, né? E cumprem dentro dos seus objetivos o tempo proposto por Jesus para elas. Então elas estão no tempo certo. Os adeptos que estão lá estão se sentindo bem estarem lá porque estão no tempo deles. Agora, futuramente, tudo isso pode mudar, mas atualmente não. Sabe, a gente trabalhando para Jesus, nós temos que ajudar sempre. É bom saber, quando eu voltar para casa, sabe, eu não vou levar só aqueles momentos festivos que eu vivi ali, naquele conclave, naquela coisa, mas também, o que eu levo para casa? O que eu estou levando para casa? Se eu chegar na minha casa e alguém fizer uma pergunta assim, o que você aprendeu lá? Eu aprendi isso, isso, isso. Não lembro, sabe, foi muita gente falando, muita gente e tal, então não valeu a pena você ter ido. Não valeu a pena você ter participado. Porque aquilo ali não é uma brincadeira, aquilo ali não é um encontro, como o André Luiz fala, festivo, ou de uma excursão, né, turística, não. Aquilo ali é um trabalho. A espiritualidade move fundos e possibilidades para que aquilo seja realizado. Geralmente esses eventos são realizados em locais diferentes dos centros espíritas, então tem que ter toda uma guarnição espiritual para que aquilo aconteça. E nós não vamos levar nada para casa? Não vamos levar grandes lições? Sabe, é bom que a gente, ao chegar em casa, a gente possa depois levar para os companheiros, né? Olha, tivemos lá no congresso e teve momentos muito interessantes. Eu vou trazer para vocês algumas coisas que nós vimos, que nós percebemos, que às vezes conversamos depois com o expositor, gravamos aqui alguma coisa, vou apresentar para vocês. Gente, o espiritismo, ele é dinâmico. E se nós não buscarmos essa dinâmica espírita para realizar um bom trabalho, nós vamos perder as nossas chances.
Então não basta estar lá, ou não basta assistir pela internet. É preciso saber o que eu estou trazendo para mim. Né? A continuidade do bem garante o melhor, diz André Luiz. Né? E Paulo de Tarso, na sua carta aos Filipenses, ele vai dizer assim: fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Está na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 14. Guardem isso. É uma lição extraordinária nesses tempos de divulgação da nossa doutrina espírita. Fiquem com Deus, muita paz.